Rio, um passeio pela história, com Milton Teixeira. Professor Milton Teixeira, já peço licença para a gente mudar completamente a imagens, professor. Você estava lá em um dos programas, né? Bom dia para você. Bom dia, Agatha. Bom dia, queridos ouvintes, família Band. Realmente foi um choque, mas ele viveu, né? Ele viveu. O Jô Soares, eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente. Estive no programa dele, fui entrevistado por ele. Minha recordação mais antiga do Jô Soares é fazendo um anúncio de geladeira na televisão. Só podia ser anúncio de geladeira. Ele de paletó, gravata, chamado de Jô Soares. Jô Soares. E ele explode realmente na TV. Ele trabalhou em vários filmes, trabalhou em programas assim de humor, mas o programa que ele ficou fixo foi um na antiga TV Excelsior, Família Trapo, que era com Otelo Zeloni, Ronald Golias e, acredite se quiser, Cidinha Campos, fazendo uma estudante completamente louca, e ele era o mordomo, o Gordon. Então, esse programa foi de 67 a 69, fez muito sucesso, aí logo depois a Globo chama por um programa Faça Humor, Não Faça Guerra, com Renato Corte Real. Esse programa tinha umas gags assim incríveis e comprou muitos problemas com a censura, porque era muito avançado para a época. Depois ele teve uma série de programas na Globo, Vivo Gordo e Abaixo o Regime, e etc. Criou personagens inesquecíveis, o Capitão Gay, era apaixonado por motocicletas, até que sofreu. Eu sempre o via no Jardim Botânico com a sua Harley Davidson gigantesca, no qual ele sofreu 2 acidentes que qualquer pessoa seria morta por eles. Ele quebrou os braços 2 vezes, até que ele largou a motocicleta, comprou um Jaguar, que era melhor, assim, e eu fui chamado para o programa dele em 2002, o programa dele que eu acho que começou uns 10 anos antes, em 2000, aliás, 27 de julho de 2000, e, infelizmente nesse programa eu não está registrado na internet. Só aparece a primeira entrevistada, que foi a Baby Consuelo, claro, né? A Baby é explosiva, é espetacular. Baby. Depois foi o Wally Salomão e eu falando do turismo nos cemitérios, que foi muito engraçado. E o contato que eu tive com ele foi maravilhoso. Depois, alguns anos depois, em 2008, quando ele lançou o livro, o segundo livro dele, que se passa em 1938, o ano que ele nasceu, o assassinato das gordinhas, né? O assassino das gordinhas. Conversamos mais e ele se lembrava perfeitamente. Você esteve naquele programa com a Baby Consuelo. Olha, veio. Que memória, hein? Ele fez milhares de programas, mas uma simpatia fora do comum. Eu pedi permissão a ele para tirar uma foto com ele. Claro, me sinto honrado e tal, não sei o quê. Olha, é um amor de pessoa. Casou-se com algumas das mulheres mais lindas do Brasil, uma das quais eu fui eternamente apaixonado na minha adolescência, a Silvia Bandeira. Então, 3 anos casada com ela. E você pôde, então, presenciar o beijo do gordo. Sim, sim. Que beleza, hein? Não, que honra, professor. Não, ele apertou minha mão. Estou muito contente que você esteve aqui. Olha, ele era muito simpático, muito inteligente. O Brasil perde um grande ator, apresentador, humorista, homem dos 1000 instrumentos, assim. Talvez como humorista só tivesse um melhor do que ele, que foi o Chico Anísio. Chico Anísio realmente é imbatível, porque ele fazia 20, 30 personagens e dava personalidade a cada um desses personagens, não era só vestir a fantasia. O Jô também teve isso, ele teve os seus programas, teve seu sucesso e tornou-se um grande apresentador e vai continuar na minha retina. Pode não estar na internet, eu só apareço de relance assim ao lado do Wally Salomão, mas num milésimo de segundo da internet com ele em 2000, mas isso ficou na minha retina e jamais esquecerei. Professor, claro que ao longo da programação a gente vai continuar as homenagens ao Jô, inclusive conversando com atores que prestaram homenagens nas redes sociais. Mudando de assunto, professor, teve um ouvinte nosso, o Alexandre, ele enviou uma mensagem pra gente no WhatsApp, ele falou: gente, eu queria muito saber
a história do bairro Leblon. E aí ele perguntou sobre o nome Leblon, porque ele falou, eu já escutei isso, já escutei aquilo, já escutei que tem relação com baleia, não tem. O que é, professor? Qual é a história do nome Leblon? Por incrível que parível, eu doei à Casa de Rui Barbosa o documento de nascimento do bairro do Leblon. E tá lá, eu doei o documento, na época as emissoras todas me entrevistaram, porque falava-se muita besteira sobre o bairro do Leblon. Na verdade, Leblon ali era a Sacopenapã, caminho onde anda as Socós, no século XVI, fazia parte de Copacabana, não existia bairro naquela época. Depois do século XIX era a fazenda de Copacabana, até que em 1845 todas aquelas terras são adquiridas pelo francês Carlos Leblon. Apesar de falarem muito que deveria ser Charles, todos os documentos ele assina como Carlos Leblon. Carlos Leblon, e ele foi proprietário dessa fazenda, ele montou uma casa de fazenda ali, onde inclusive arqueólogos recentemente escavando nas proximidades encontraram algumas coisas. O bairro do Leblon, ele surge oficialmente apenas em 1919, criado pelo prefeito Paulo de Frontin, e custou a se desenvolver. Somente tinha casas na orla, assim, no que seria a Delfim Moreira, né? Na Avenida Delfim Moreira, e eram casas muito simples, ao contrário de Copacabana e Ipanema, que eram casas luxuosas. Somente em 1938, quando é feita a ligação do Leblon com a Gávea e do Leblon com Ipanema pelo canal do Jardim de Alá, de uma maneira efetiva, até então era uma coisa provisória, é que o bairro vai se desenvolver e tornar-se isso que se tornou hoje em dia o quilômetro mais cobiçado da zona sul do Rio de Janeiro. Não é com certeza a melhor praia, não é com certeza a mais famosa, mas o Leblon ainda é um bairro residencial muito bom, uma aldeia onde boa parte dos moradores se conhece. E ali tem uma história interessante, né? Você tem o Quilombo Leblon. No final do século XIX, tinha um português, José de Guimarães Seixas, onde hoje é o Clube Federal. Ele tinha ali uma fazendola e ele recepcionava negros fugidos. Ele botava morando ali na fazenda e dormindo na caverna. E como ele era muito rico, ele subornava naquela época a nossa polícia era corrupta, ele subornava, era uma coisa assim. Hoje em dia mudou muito. Mudou bastante, e ele tinha isso. E ele tinha o famoso Jardim das Camélias, né? As Camélias Brancas, que se tornou o símbolo dos abolicionistas. Rui Barbosa ia aos eventos portando uma camélia, os abolicionistas todos botavam na lapela uma camélia. Foi exatamente por causa desse jardim. E ele, em 1887, ele fez uma festa aos abolicionistas e convidou os negros. Então foi uma festa mista muito interessante. E um ano depois, os negros levaram braçadas de camélias para oferecer à princesa Isabel pela assinatura da Lei Áurea a 13 de maio de 88. É uma das histórias mais bonitas assim do Leblon que sobreviveram. Agora tem N outras, né? Foi uma grande aldeia onde todo mundo se conhecia. O Leblon foi superado em fama por Ipanema, que aliás nessa semana inaugurou as obras do chafariz da Praça General Osório. Nossa Priscila encontrou o senhor. Exatamente, eu fiz lá o discurso. Estava famosíssimo. O discurso tá lá e tudo mais, e foi muito interessante. Foi uma obra patrocinada por empresas privadas, entrou até o Sesc nessa história, entrou os comerciantes locais, a banda de Ipanema se fez presente também, foi muito bacana. Então, Ipanema é anterior ao Leblon. Para você ter uma ideia, Ipanema é de 1894, 26 de abril de 1894. O Leblon é de julho de 1919. Jovem. Pois é. E o Leblon vai ser famoso também depois por causa das corridas de automóvel de Fórmula Livre pelo circuito da Gávea. Eram 26 voltas em volta da Pedra da Gávea. Era um troço assim meio doido. Pedra da Gávea não, da Rocinha ali, daquele troço da Rocinha, do Pico dos Dois Irmãos. E apesar do circuito ser complicadíssimo, dos carros não terem pneus apropriados, dos pilotos correrem sem capacete e tudo mais, o número de acidentes foi muito baixo. E essas corridas duraram de 1933 até 1954.
E o grande vencedor, né, foi o brasileiro Chicolândia, que ganhou mais de 7 vezes, né? Agora, todo mundo se lembra dos corredores de Fábio. A corredora Fufunes, teve a Helenice, que fumava, que era como uma chaminé, e o italiano Carlo Pintacuda, que venceu o corredor alemão do Hitler, de 1937, ficou tão famoso que quem corria muito no Rio de Janeiro era chamado de Pintacuda e virou até musiquinha de carnaval cantada pelo Oscarito. Tá na hora, vá ali tudo agora, sou mole pra falar, mas só um Pintacuda pra beijar. O senhor citou o Parque Dois Irmãos, o Morro dos Irmãos, né? O parque vai ser o próximo a receber a revitalização depois da General Osório, mas valia também colocar no calendário, no cronograma, o Jardim de Alá, que o senhor também citou. A gente vai trazer até uma reportagem na segunda-feira aqui no jornal, mostrando o abandono do Jardim de Alá. Infelizmente, o Leblon tem suas ótimas referências, como o professor lembrou, mas tem ali alguns capítulos, moradores não tão ilustres, né, professor? Teve um governador que durante muito tempo esteve lá, agora está em Bangu, né? Esse manchou um pouquinho a história. Isso acontece um pouco lá. Diz que o abandono também da prefeitura em alguns pontos. O pessoal cresce, fica jovem, faz as besteiras toda em Copacabana e quando fica velho vai pro Leblon. Essa é a anedota que corre, né? Professor, agora, bem rápido, voando, os passeios próximos, temos data? Temos dia 13 de agosto. Opa, o que será que vai acontecer dia 13 Uma semaninha, hein? Agosto é o mês que, segundo os romanos, que o deus Vulcano abria as portas do inferno. E dia 13 de agosto nós vamos fazer o nosso passeio ao Convento do Carmo. Opa! Vai começar às 9 horas da manhã na escadaria da Alerge. Às 10 horas visitamos o Convento do Carmo e depois o passeio prossegue pela Praça 15. Dentro do Convento do Carmo há uma limitação de 100 pessoas. Portanto, quem quiser participar desse passeio, sendo realizado pela primeira vez, promovido pela Band, com associação com a Procuradoria-Geral do Estado, deve se inscrever pelo site da Band News, www.bandnewsfm Rio, a partir de terça-feira, às 11 horas da manhã. Horário de Brasília. Atenção, horário de Brasília. Horário do Rio de Janeiro. De Brasília o pessoal tem um horário completamente louco, né? Não trabalha segunda-feira, sexta-feira, beleza. Mas seja como for, nós trabalhamos 24 horas, 7 dias por semana. Mas seja como for, terça-feira, 11 horas da manhã, começam as inscrições, apenas 100 vagas para entrar na Procuradoria. Quem quiser fazer o passeio pela Praça 15, vai ter que esperar pelo menos uns 40 minutos do lado de fora, assim, porque somente 100 pessoas vão entrar. O espaço realmente, apesar do prédio ser imenso, o espaço de exposição é pequeno. Então, realmente, nós vamos na sala onde morou a rainha Dona Maria I, a louca, que foi efetivamente rainha no Brasil. Ser louco nunca foi empecilho para dirigir esse país. Nunca foi. Não, é quase que um atributo requisitado. Engraçado que eu falei isso para uns turistas americanos, uma turista chegou para mim nos Estados Unidos também. Professor, então semana que vem a gente reforça, tá bom? Um beijo para você. Beijão, professor. Obrigado por tudo.